Sejam todos muito bem-vindos ao canal História para Gente Grande. Tem um tempinho já que eu não crio conteúdo aqui para o canal. Peço desculpas a todos, tem mais ou menos um mês e meio, né, que a gente não solta um vídeo aqui, mas me respaldo dizendo que o motivo dessa demora foi por conta de questões pessoais em julho, mês passado. Eu estava de férias, né? Casei, fui para lua de mel, viajei, aproveitei, né? Tirei um mesinho aí de férias e, bom, voltei a produzir aqui, trazer conteúdos para vocês. Espero que seja útil, né? De alguma forma. E um dos livros que eu finalizei, né? Nessas férias foi o livro Estado e Revolução, tá? De Lenin, e onde me propus, né, a fazer um desmembramento desse conteúdo aqui com vocês, tentando trazer de alguma forma mais simplória, né, esse conteúdo, porque assim acredito que a gente deva tocar em muitos temas, né, que o marxismo-leninismo se refere, né, só que às vezes quando a gente pega um material, né, um livro, um texto, ele acaba estando numa linguagem muito acadêmica, muito imersa já, né, na realidade de quem tem o costume de estar consumindo, né, esse tipo de conteúdo. Então, a minha proposta aqui é estar tentando simplificar ao máximo, tá, esse conteúdo desse livro. Hoje, nessa primeira aula, sobre o primeiro capítulo que fala sobre o Estado, tá? Então, peguei pontos chaves para a gente tentar trazer aqui algumas explicações mais simplórias, né, do que é o Estado na visão socialista, né, e tentando trazer para vocês, né, como falei, de uma forma mais simples possível para dialogar com essa galera que não tem esse costume de consumir esse tipo de material, mas que tem interesse em entender o que é o socialismo, o que é essa corrente, né, que vem desde o século XIX, com o marxismo, o leninismo, né, do século XX já. E, bom, espero que gostem do conteúdo, tá? Se gostar ou se não gostar, já deixa seu comentário, deixa seu like, seu dislike, seja o que for, seu feedback é muito importante aqui para a gente estar criando, trazendo mais conteúdos do tipo. A minha proposta é, lógico, pegar cada capítulo desse livro, né, desmembrando ele e fazendo em formas de videoaulas aqui para vocês no canal, ok? Bom, vamos começar, galera. Primeira parte, tá? Estado e Revolução para Iniciantes. Então, o livro é esse, está aqui a capa do livro, ok? Aqui a sua direita, né? E bem, esse livro, ele trata, como falei, sobre a visão de Estado, né? Do que seria o Estado na visão de Lenin, tá? Vou passar aqui, segundo slide, né? Aula 1, o que é o Estado. Bom, a gente tem que partir, tá, do pressuposto que o Estado ele não existe desde sempre, tá? E aí eu coloquei aqui um esqueminha para a gente estar entendendo, né? O Estado ele é um conjunto de instituições, como governo, leis, polícia, exército, tribunais, né? E que se organiza e controla a sociedade, tá? Mas segundo Lenin, ele não está acima das classes sociais. Ok? Então aqui essa pirâmidezinha só para a gente estar conseguindo visualizar melhor, né? Embaixo, na base da pirâmide, estamos sempre nós, trabalhadores, proletariados, tá? Camponeses, né? O campesinato, tá? Trabalhadores autônomos ou não, beleza? No meio da pirâmide a gente tem aí a burguesia e pequeno médio empresário,
Tá? Quando eu coloco pequeno e médio empresário, galera, eu faço uma ressalva aqui. Por quê? A gente aqui não está falando de médio empresário, aquele cara que tem uma empresa de internet no seu bairro, um dono de rede de padaria, de 2, 3 padarias, o seu João ali da esquina. Tá? A gente está falando de um médio empresário que acaba se colocando nessa posição de burguês, né? Que acaba assumindo essa identidade. Porém, a realidade dele, né, é bem diferente. Tá? A burguesia de fato, ok? Que é uma grande parte, né, ligada a grandes empresas, tá? a, a grandes empresas de produção, ligado ao agronegócio de alguma forma, ok? E acima, no topo, a gente tem a elite, né? Chamada Faria Lima, né? A elite burguesa, né? Donos de meios de produção e de consumo, né? Que são realmente os grandes empresários, donos do agro, empresas gigantes de produção de bens e consumos de eletrodomésticos, eletrônicos, veículos, né? Donos de empresas aeronavais e por aí vai, ok? Os grandes donos das empresas de meios de produção e consumo, ok? Esses são a parte do topo da pirâmide, né? Passando para o nosso segundo slide, tá? Diz o seguinte: o Estado surge quando aparecem as divisões entre ricos e pobres. Tá? E aí uma fala aqui de Engels, tá? Uma análise que ele faz também nesse livro, que diz o seguinte: o Estado é produto e manifestação do caráter irreconciliável das contradições de classe. Ele surge onde, quando e na medida em que as contradições de classe não podem ser conciliadas. Tá? Ou seja, nas comunidades primitivas, onde não havia propriedade privada nem classes, também não havia Estado. Ok? Se nós formos pensar vamos botar aí na era medieval, onde você tinha uma grande concentração da população no campesinato e a galera produzia para o próprio consumo e não para venda em forma de produto do que era plantado ou cultivado ali, né? Também a questão agrária, enfim, criação de animais, né? De carnes de ovelha, de boi, né? Então, assim, naquela época, não era vista como um produto a ser comercializado de fato, né? Mas a maior importância desses produtos cultivados, né? E animais criados nessa época, eram para o próprio consumo, era para a própria sobrevivência. Então você tinha a necessidade de plantar para comer, você tinha a necessidade de criar gado, criar animais para se alimentar, colher, né, para produzir, né, uma roupa, uma pele de animal para se aquecer, dependendo da localidade, né, em locais mais frios, né? E então vinha dessa necessidade de sobrevivência e não da necessidade em si de usar os produtos como uma moeda de troca, né? E com o aparecimento da propriedade privada e da divisão entre ricos e pobres, surgiram conflitos permanentes, tá? Para manter a classe dominante no poder e controlar os dominados, criou-se o Estado, um conjunto de instituições, exército, política, leis, tribunais, para garantir, né, essa ordem que favorece aos que mandam. Então, conforme foi tendo essa migração da Idade Média, né, da era feudal para em si o capitalismo primitivo, assim chamado, né, essa classe que emergia, né, do controle de terras, de produções, contadores, né,
da época que lidavam diretamente com as primeiras moedas ali sendo criadas, né? E com isso veio a necessidade, por meio dessa galera, tá? Desse conjunto de donos de terra, de donos de produção na passagem da época medieval para o capitalismo primitivo, de se criar uma máquina denominada Estado, né? E daí foi se feito então ali denominado, né, organizações de polícia, organizações de exército, né, propriamente dito já com pólvora, né, com armas, enfim, leis e tribunais, tá? Em linguagem simples, o Estado nasce quando surge a desigualdade e a exploração. Então, a partir desse momento em que começa a emergir essa classe dominante, que a gente vai começar a ter maior número de exploração. Tá? E a exploração, galera, ela é vista nada mais, nada menos, né, do que a exploração dessa classe, dessa galera, né, que controla os meios, por aqueles que trabalhavam. Então, se antes o camponês trabalhava para sobreviver, antes ele plantava para sobreviver, criava animais para sobreviver, após essa transformação, ele começou a produzir para enriquecer, né, essa pequena minoria e com isso recebia uma pequena porcentagem daquilo que era produzido. Okay? A igreja teve um grande papel como braço do Estado. Tá? No Estado e Revolução, esse livro, né, que a gente está aqui desmantelando, Lenin chega a falar da ideologia e mecanismo de manutenção da ordem. Tá? No sentido amplo, o que abre espaço para entender que a igreja, especialmente nas sociedades pré-capitalistas, né, no início do capitalismo, funcionava como instrumento ideológico para legitimar o poder da classe dominante. Reis, senhores feudais, depois a burguesia. Né? Então, onde havia exploração, né, havia problemas sociais, né? Os camponeses se sentiam, de fato, explorados e que não estavam mais consumindo, né, tudo aquilo que era produzido por eles. Né, e sob essa ideologia, muitas vezes a igreja entrava com um papel ideológico, né, de explicar o problema social, né, de dar legitimidade ao problema social. Como assim, camarada? Vamos lá. Você está lá na época feudal, você produz, só que você fica com a migalha, o resto vai para o senhor feudal, vai para o senhor de terra. Né? E o que explica isso? A igreja explica que você é o que é, você recebe o que é, porque você não é bem-aventurado, porque você pecou, porque você não se esforçou o suficiente. Né? E então a igreja vinha com esse papel trazendo uma vinculação com o divino para legitimar o poder desses senhores sobre a classe explorada na época, os camponeses ainda. Tá? Em muitos países, ela estava formalmente ligada ao Estado. Tá? A igreja oficial, a religião de Estado, né? E ajudava a justificar leis e autoridade política. Beleza? O Estado, ele nunca foi neutro. Ou será que sim? Né? Trazemos aqui essa questão. O Estado é neutro? Bom, à primeira vista, o Estado pode parecer uma instituição que serve a todos igualmente, como se fosse um árbitro justo que resolve conflitos entre diferentes grupos. Bom, Lenin seguiu Engels, né? Segundo Engels, né? Mostra que isso é uma ilusão. Cara. O Estado ele é sempre o Estado da classe dominante. Né? Então, se ali atrás eu disse para você o seguinte, que essa classe, senhores de terra, donos de fazendas produtivas, né, criaram esse mecanismo denominado Estado, viram ali uma necessidade para se manter no poder,
legitimar sua força, né? Então, logicamente, o Estado em si ele não vai ser neutro, pois ele é monitorado, ele é orquestrado pela classe que está no domínio, certo? E no capitalismo isso significa que ele é o Estado da burguesia, né? Então, se a burguesia está no controle do sistema, vamos dizer assim, o Estado ele nunca vai ser neutro, tá? Ele vai sempre cair para o lado da burguesia, tá? Mesmo que existam eleições e liberdade de expressão, tá? O Estado não é neutro. As leis, os tribunais, a polícia, tá? O exército atuam principalmente para proteger a propriedade e o poder dos ricos. Em conflitos, né, como greves ou protestos, né, o Estado raramente fica neutro. Tá? A gente pode citar diversos exemplos no nosso próprio país, né, aqui no Brasil, na década de 60, 70, 80, onde a gente teve um grande número de manifestações, né, de sindicatos, né, levando o povo para a rua, né, durante a ditadura, antes da ditadura, até se a gente for puxar um pouco mais para trás. E em todas essas ocasiões, a gente via a repressão do Estado, utilizando poder bélico, né, poder policial para reprimir essas manifestações. Tá? E ele tende a defender os interesses de quem está no topo da hierarquia social e econômica sempre. A igreja, quando alinhada ao poder, também reforça essa ideia de neutralidade, né? Fala em ordem e paz social, mas raramente questiona as injustiças que sustentam o sistema. Tá? A gente viu, né, durante essas décadas, muitas manifestações sendo fortemente repreendidas e pouquíssimas ações da igreja, exceto, não me lembro exatamente, mas houve um período em que a igreja católica no Rio de Janeiro, por exemplo, se manifestou contra, né, mas assim, nenhuma ação concreta, né, para subjugar, vamos dizer assim, não que tivesse lá esse direito, mas dessa forma de subjugar as ações do Estado, né, do Exército perante as manifestações do povo. A máquina de dominação. Segundo Engels, o Estado é produto da irreconciliabilidade, tá, das contradições de classe. O Estado surge quando, na medida em que as contradições de classe não podem ser conciliadas. E, inversamente, a existência do Estado prova que as contradições de classe são inconciliáveis. Então, o Estado ele só existe porque não há conciliação, não tem como ser conciliado, é uma questão antagônica, tá? A questão da luta de classe entre trabalhadores e burguesias. Então surge o Estado burguês, né, nesse caso, para controlar, para reprimir a classe inferior. Okay? Ou seja, se ele existe, é porque há um grupo dominante e um grupo dominado. E o Estado funciona para manter essa relação. Né? Como isso quebra a ideia de neutralidade? Bom, leis que protegem a propriedade privada. No capitalismo, a lei protege o direito dos donos de fábricas e terras manterem sua riqueza, mesmo que isso prejudique a maioria. Tá? Um grande exemplo disso que a gente tem hoje no Brasil é o agronegócio, né? Que as leis protegem os grandes fazendeiros, os grandes criadores, tá? E ainda assim a gente vê milhões de pessoas com fome no país. Né? O Brasil hoje é um país onde ele tem mais de 80% de terras agricultáveis e a gente ainda tem fome no ano de 2025. O uso da força, né, a polícia e o exército raramente são usados para defender trabalhadores contra patrões, mas sim o contrário. Né? E, cara, isso é visto em todos os lugares, essa contradição. Né? Até mesmo pelo poder judiciário, né? Até mesmo pela questão da justiça, né? E eu falo isso com muita propriedade.
né, onde eu trabalho, né, trabalho hoje em CLT ainda, e no meu local de trabalho eu vejo repressão, eu vejo abuso de autoridade por parte da gerência, né, e enfim, se eu entro com uma ação judicial, o prejudicado vai ser eu. Né? Não existe uma lei que proteja ou que defenda o trabalhador que queira, de fato, peitar, né, essa, essa exploração, esse abuso, né, que me defenda e me resguarde para que eu não seja prejudicado. A empresa, lógico, nunca vai chegar e falar que não, estou mandando embora o funcionário porque ele entrou com um processo, né, trabalhista contra a empresa. Não. Né? Eles vão inventar um monte de motivos, corte de custos, inadimplência, alguma coisa eles vão inventar para mandar esse camarada embora. Tá? Controle ideológico. Escolas, meios de comunicação, e, historicamente, a Igreja reforçam que a ordem atual é natural e necessária. Né? E, então, isso é passado através de planos de ensino da escola, de que o Estado ele é democrático. Na escola é passada uma visão muito rasa de democracia no país. Né? Os meios de comunicações, televisão, rádios, e as grandes mídias sempre vão estar passando essa ideia, né, essa mentira, né, de que o Estado ele é neutro, de que existe democracia, existe igualdade, enfim, a igreja é a mesma coisa. Né? E, bom, disfarce democrático, né, quarto ponto. Mesmo em que repúblicas com eleições, como é o caso do Brasil, quem financia campanhas e controla a mídia tem mais influência sobre o Estado. Então, galera, é o que eu sempre falo. A gente tem que entender uma coisa, tá? Políticos são meros fantoches. Quem realmente manda é os caras que colocaram esses políticos no poder. É os caras que financiaram campanhas. São empresas gigantescas que financiam e colocam esses caras lá. O sistema eleitoral institucional burguês, ele funciona dessa forma. Ok? Muitas vezes o cara faz um projeto de campanha que o povo apoia, né? O povo gosta, bate palma, apoia, beleza, faz campanha junto. Mas quando o cara chega realmente no poder, muitas vezes ele não vai conseguir implantar sequer um terço do que foi proposto no programa de governo dele. E não é que seja impossível. Não é que seja impossível. É possível forçar um pouco além, se não muito além. Ok? Mas o preço da justiça, o preço de fazer o que realmente tem que ser feito é muito caro para esse grupo que está no poder. Então, assim, há de nascer um grande líder de Estado que vá bater realmente de frente com isso e fazer realmente o que tem que ser feito no país. Tá? Não se enganem. A origem histórica do Estado. Tá? Segundo Engels, o livro A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, as primeiras comunidades humanas não precisavam de Estado. As regras eram simples, baseadas em costumes, e todos participavam da vida coletiva. Tá? Mas quando surgiu a propriedade privada e a divisão entre ricos e pobres, começaram os conflitos de classe. Tá? Esses conflitos eram tão fortes que já não podiam ser resolvidos apenas com acordos ou costumes. Okay? E isso a gente pode pensar em qualquer sociedade antiga. Qualquer sociedade antiga da época medieval para trás,
as coisas eram feitas de acordo com acordos, né, com costumes, né, que eram praticados naquela época. Então, por exemplo, se eu devia a um outro senhor de terra, eu poderia firmar um acordo para ele, falar, olha, eu vou trabalhar para você durante tanto tempo, vou produzir isso aqui para você, e beleza. Não existia a questão, em primeira instância, da moeda a ser paga ou da exploração, já que eu devo, você escravo dele, não. Eram acordos. Eu vou trabalhar para você para pagar essa dívida, mas eu não sou escravo. Isso aqui faz parte do acordo, né, entre eu e o camarada ali fazendeiro, né, criador de ovelhas, né, enfim. E foi nesse momento que nasce o Estado, né, uma instituição que aparece para administrar os conflitos, mas que, na prática, protege o lado mais forte da sociedade, a classe que domina a economia. Tá? Lenin comenta, perdão, Lenin, comentando Engels, reforça que o Estado não é eterno nem natural. Ele tem uma origem histórica. Só aparece quando surgem realmente as desigualdades de classe. Ok? Ele diz, no caso, que o Estado ele não é eterno, tá? E nem natural. Natural porque foi realmente consensual dentro da classe dominante de se criar uma máquina para a dominação, né? E ele não é eterno, lógico, porque no futuro de uma sociedade socialista há a extinção, tá, dessa máquina chamada Estado. Tá? Isso ocorreria, né, segundo Marx e Engels, tá, com o fim da exploração do homem pelo homem. O Estado é como um segurança contratado pelos donos da fábrica, né? Ele não está lá para proteger todos igualmente, mas para garantir que os interesses dos patrões estejam seguros. Tá? Em A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, Engels explica que, antes, uma aldeia, por exemplo, todo mundo trabalha junto, né? Ninguém manda em ninguém. A gente pode tirar exemplo disso hoje, a gente ainda tem no Brasil, né, aldeias indígenas, né, onde ali você não tem uma exploração. Todo mundo tem o costume de se dispor, né, a ajudar o outro membro da aldeia, né? Um faz a comida, outro faz as casas de palha, faz embarcações, faz vestes, né? E por aí vai. Depois do surgimento da desigualdade, né, alguns acumulam riqueza e outros não, né? Os donos de terra, de comércios, né, contadores da época, que lidavam diretamente com moeda, né, esses começam a acumular riquezas, enquanto os explorados, camponeses que agora passam a trabalhar para ter o mínimo para sobreviver, né, ganharam, entre aspas, salário, que nem sempre era pago com moeda, né, não conseguem acumular esse tipo de riqueza. E a gente pode tomar esse exemplo ainda hoje. Né? Ninguém fica rico trabalhando hoje. Né? Estamos em 2025 e a gente pode tirar isso como exemplo, como a gente diz que Marx e Engels já previam isso. Né? E assim, hoje ninguém fica rico por trabalhar. Né? Aquela velha ilusão de que você trabalhar muito, você vai chegar lá, você vai ser um milionário. Isso não existe, cara. Ou você nasce rico, numa família rica, herdeiro, ou você ganha na Mega Sena e saiba investir seu dinheiro para que você vire um milionário. Né? Surge o Estado para garantir que os ricos continuem ricos. Né? O Estado ele não nasceu para todos. Né? Nasceu porque havia a divisão e exploração. Como mencionei, a partir do momento que há essa divisão, é criada a máquina do Estado em prol da burguesia. Né? Engels mostra que nas comunidades primitivas, né, as pessoas viviam sem Estado. Né? Não havia ricos nem pobres, né, porque a terra e os meios de produção eram todos compartilhados. Né? As regras eram baseadas em costumes e tradições, sem precisar de uma força especial para impor ordens. Né? E com o surgimento
da agricultura e da propriedade privada, alguns acumularam terras, gados e escravos. A sociedade se dividiu, uns passaram a dominar, outros a trabalhar para eles. Os conflitos ficaram cada vez mais fortes. Tá? Os antigos acordos já não bastavam para manter a ordem. Okay? Então, a gente pode citar aí, né, como já reforcei, fim da Idade Média, tá? Como início, né, do pré-capitalismo, né, do capitalismo primitivo, né, quando começa a ter esse tipo de relação entre explorado e explorador. Okay? O Estado, árbitro que serve aos dominantes. Tá? O Estado surge como um poder separado da sociedade. Ele se apresenta como um árbitro neutro, mas na verdade atua para proteger a classe dominante. Como diz Engels, o Estado só existe porque as classes sociais são inconciliáveis. Lenin completa, né, dizendo que o Estado não é eterno e nem nasceu de um momento e não ele nasceu na verdade de um momento histórico e pode desaparecer quando não houver mais classes sociais. O Estado é como um segurança contratado pelos donos da fábrica. Ele diz que está ali para todos, mas na prática protege os interesses de quem paga seu salário. Ok? Então, assim, mais à frente, galera, a gente vai estar apresentando também aqui as outras questões que abordam no livro, né, referente à extinção do Estado, como esse processo ele é feito, né, segundo marxismo-leninismo, né, e a gente vai percebendo que existem períodos de adaptações, né. A gente também não pode partir da premissa de pensar que quando houve essa mudança, né, após era feudal, né, com o surgimento da burguesia, de que foi simplesmente a burguesia se instaurou, formou o Estado e agora é um novo sistema. Houve muita resistência, tá? Porque você pensa que era uma sociedade, eram sociedades, né, que tinham costumes, que eram acostumadas com um estilo de vida, de plantar, comer, criar animais, se alimentar, usar pele de animais para fazer roupas, enfim, era tudo em prol do próprio consumo, né, da própria comunidade em si, né, e do nada surgiu a burguesia. Então, assim, houve, né, durante séculos, né, resistência quanto a isso, e a gente vê essa resistência acontecendo no decorrer dos séculos, né, até mesmo na nossa contemporaneidade a gente vê muito isso ainda, né, eu acredito que menos do que deveria ser, mas é um processo gradual, né, onde vai se surgindo outras gerações que vão se adaptando a esse novo formato de sociedade, né, até que enfim se extinguiu, né, a sociedade feudal, né, e entraram de fato no capitalismo, né, e Marx e Engels traz de uma forma dialética, materialista, muito contundente, né, como é feita também essa transição do capitalismo, né, para o socialismo e posteriormente do socialismo para o comunismo, né. Não é, lógico, de uma utopia discrepante, né, pensar que seria tudo de uma hora para outra. Isso são processos históricos, sociais, que acontecem de acordo com o passar do tempo, né, com os costumes, né, daquela sociedade e vão se mesclando, vão mudando, né, de forma mudando a forma de pensar, a forma de agir, a forma ideológica daquela sociedade. Então tudo isso é associado, né, a essa transição. Bom, por hora, galera, por hora ficamos por aqui, tá? Espero que tenham gostado dessa primeira aula, desse primeiro contato,
né, com esse material do livro Estado e Revolução, de Lenin, né, escrito no início aí do século XX, né, por volta de 1907, 1908. E no decorrer das outras aulas, eu espero estar trazendo por volta aí de 5 a 6 aulas, né, que é mais ou menos aí os capítulos, né, o número de capítulos do livro. Né, se tiver algum outro mais elaborado, né, de repente faço parte 1, parte 2, mas de antemão essa proposta que eu quero trazer aqui para vocês, tentando explicar ao máximo de uma forma simples, né, mas simplória, para que a gente consiga entender de fato que não adianta chegar aqui e usar palavras difíceis, né, ou exemplos mais complexos, né, e quem está ouvindo, né, talvez tendo primeiro contato com esse tipo de material, não compreender de fato. Tá? E o que eu quero aqui, meu objetivo é que todos saiam daqui entendendo um pouco mais, de alguma forma, poder estar ajudando, né, contribuindo para essa comunidade. Ok? Agradeço muito, tá, a presença de todos aqui, quem viu o vídeo até o final, compartilha, tá, se você gostou, deixa seu like, seu comentário, é muito importante para estar sabendo a opinião de vocês, para a gente estar melhorando alguns pontos, tá, que podem ser melhorados ainda, tá. Então, galera, muito obrigado, uma ótima semana a todos, fui!